Este livro surge porque se cansaste de ser um jornalista que ouve tanta mentira por parte dos políticos? Também, de certo modo, quer dizer, não, isso é um trabalho de um romancista. Eu estou aqui a falar enquanto romancista. Sim, mas enquanto jornalista conversas com eles. Com certeza, converso. E ouves as patranhas. E ouço as patranhas, tento desmontá-las, tento demonstrar as incoerências, mas no fim, enquanto jornalista, eu faço as perguntas, mas não tenho que ser eu a dar as respostas, porque então aí, deixo de ser jornalista, torno-me político também, não é? Independentemente de toda a informação histórica e económica que vamos encontrar neste livro, que eu aconselho vivamente a leitura, aliás, você vai pegar nele e depois não vai querer largar, como me aconteceu este fim de semana, nós temos aqui uma obra de ficção e temos aqui, por exemplo, um tribunal penal que vai julgar os crimes, nomeadamente na área da economia e da finança, que é pura ficção, porque claro, não existe isto mais. Nunca, a ideia é esta: o Tribunal Penal Internacional processa os responsáveis pela crise por crimes contra a humanidade. E aí se vê que é ficção, porque jamais os responsáveis serão processados em alguma parte. Cá está, que pena isto ser ficção, não é? Exato. Esta parte é que eu tenho pena que seja ficção. Aliás, é muito curioso porque diz aqui a dado momento que quando um político está perante um caso que o põe em causa, quando muito, abre um inquérito. Para o abafar. Pois. Porque aliás, os inquéritos não chegam ao lado nenhum, não é? Mas por outro lado também se pode dizer isto, que é... Opa, isto é deprimente. Se as pessoas se puderem a pensar, por que razão nunca se iniciou um processo de investigação à responsabilidade pelos atos danosos da economia portuguesa? Porquê? Porque havia o risco de se encontrarem os culpados. E esse é que não é. Nós até os conhecemos. Exatamente. Portanto, há responsabilidades que são... Toda a gente tem telhados de vidro e, portanto, não há interesse em investigar as responsabilidades porque há o risco de se encontrarem os culpados. Olha, como é que os políticos têm... Porque os políticos saem arrasados desta obra. Como é que eles têm reagido a esta obra? Não, eu acho que eles sabem o que fizeram. Eles sabem o que fizeram. Sabem as motivações. Quer dizer, leem isso que está aí. E revêem-se em cada página, não é? Isso, com certeza, eles sabem que é verdade. Não, com isto que eu continuo a dizer, não quer dizer que tu não estamos a meter todos no mesmo saco. Mas que todos querem a sua eleição e todos querem manter o poder o mais tempo possível, isso é verdadeiro. Não quer dizer que todos usem corrupção para isso, mas se não são ativos, são passivos e, portanto, deixam que ela ocorra. Eu estava a falar em quem é que vamos votar. Porque tem a ver com nós é que expomos lá, não é? Nós é que expomos lá, mas a verdade é esta: se um político... Porquê que o político mente? O político mente porque sabe que, se disser a verdade, não vai ser eleito. E isso, nesse sentido, é a nossa responsabilidade. Mas então é interessante, por exemplo, aquela frase recente de Passos Coelho, quando diz que se está nas tintas para as eleições, vem contrariar um pouco isso. Contraria, mas atenção, as eleições a que ele se refere são as eleições autárquicas, onde ele não é eleito. Exatamente. Mas não sei se ele diz a mesma coisa. Vamos ver o que ele diz. Vamos ver, mas eu acho que a frase é correta. Eu também achei a frase correta. A frase tentaram deturpá-la, no sentido de dizer isto significa leal contra a democracia. Não, o que ele estava a dizer ali é: eu prefiro governar, tomar as medidas que são necessárias para o país, mesmo perdendo as eleições, sem ter objetivo. Só que as eleições que ele está-se a referir, como eu disse, são as autárquicas. O teste está para ser feito se ele se refere às legislativas, onde ele estará em causa. E onde veremos se ele diz isso. Exatamente, é isso que vamos aguardar para ver. Como é que tu sugerias este livro aos telespectadores, a partir do momento em que nós realmente já aqui dissemos e muito qual é o objetivo do livro? Porquê é que os portugueses devem ler este livro? Para não se deixarem enganar pelos políticos mais. Eu acho que quem ler esse romance não voltará, ou muito mais dificilmente será enganado pelos políticos, porque percebe qual é a realidade, percebe quais as motivações e os comportamentos políticos e será capaz de analisar melhor e com conhecimento qualquer declaração e qualquer ato que um político, seja do governo, seja da oposição, faz em público. Mas lá voltamos nós à mesma. Se nós, a partir do momento em que lemos este livro e entendemos as coisas, olhamos com outro olhar para os políticos, na hora de lá colocarmos o voto, votamos em quem? Que somos mais exigentes. Não nos deixamos ir por ilusões fáceis. Como não temos moeda e aderimos a uma moeda forte, que é o euro, já não podemos desvalorizar a moeda e provocar a inflação, mandar imprimir dinheiro, porque nós não temos a impressora. Está em Frankfurt. E, portanto, nesta situação, a redução dos salários, em vez de fazer por via indireta e fingida e mascarada, é feita de uma forma direta, cortando-se o salário diretamente. Isto está acontecendo no setor público e também no setor privado, por via até do desemprego, não é? Que as pessoas já começam a aceitar empregos que são mais mal remunerados. E assim se faz o equilíbrio. Este equilíbrio é para quê? É porque os nossos produtos, neste momento, estão muito caros quando nós os produzimos. Não são competitivos. Não são competitivos. Portanto, um estrangeiro
estrangeiro vê um produto que Portugal custa, sei lá, 20 euros e o mesmo produto feito na China custa 5 euros. Exatamente. A pessoa que mais sabe comprar o produto chinês. Bom, portanto, isto vai nos obrigar a reequilibrar. E é um processo muito difícil porque ninguém gosta que lhe cortem o salário. Toda a gente entende a austeridade, mas a austeridade é nos outros, não é em mim. E, portanto, a Alemanha viveu esse período de perda de salários em 2003. 2013, o chanceler Gerhard Schröder anunciou a Agenda 2010 que implicou cortes no Estado Social e cortes nos salários. Eles reduziram salários em 15% na Alemanha. Aliás, esse processo ainda continua hoje. E, portanto, é por isso que explica porque é que a Alemanha está hoje em dia tão competitiva. É, aliás, a única economia ocidental que está verdadeiramente competitiva. Mas na altura da arquitetura, digamos assim, da moeda única, sabia-se perfeitamente que os países do centro sairiam poderosos em relação aos países periféricos, como Portugal, por exemplo. Efetivamente, porque há um problema que é, digamos assim... Mas isso foi escondido. E foi escondido, não foi explicado e, pronto, não havia também interesse, queria-se que o projeto funcionasse à viva força. E o projeto para funcionar tem que ter alguma sustentabilidade, não é? Pronto, uma das coisas que nós sabemos é que uma moeda única só funciona, uma união política só funciona uma união monetária só funciona quando há união política. O euro é um projeto político. É um projeto político, mas sem união política. Pois. Ora, no passado, todas as uniões monetárias nunca fracassaram sempre, nunca funcionaram sem união política. E é isso que, pronto, essa foi a falha original do euro. O que os alemães não tentaram fazer... Se fôssemos uma federação de países, estaríamos melhor? Estaríamos desde que o poder seja centralizado. Exato, como acontece na América. Como acontece na América, como acontecia em Portugal no escudo. No escudo, o poder político estava centralizado. E em Espanha, na peseta, o poder político estava centralizado. Ora, no euro, o poder político não está centralizado. Isso é uma coisa que os alemães estão a tentar resolver. E, curiosamente, muitos países que dizem que querem o euro não querem as medidas que permitem salvar o euro. Isto é, a unificação política que irá... E o euro, então, entender que tem salvação possível? No caso do euro, se não houver união política, não há salvação possível. Ponto final. Mas não há, neste momento, nunca houve união política. Então o euro não é viável. Portanto, a prazo ele vai se desmoronar. E Portugal vai sair do euro entretanto ou não? Se nós não aderirmos, se não houver união política, não estou a ver como é que nós vamos conseguir. E é catastrófico? É um evento catastrófico, sem dúvida, porque a partir do momento em que voltamos, quer dizer, é catastrófico naquele instante, não é? Mas como eu digo no romance, nós temos que escolher entre um horror sem fim ou um fim horrível, não é? E neste momento a nossa opção é por um horror sem fim. Isto é, estamos nesta situação a prolongar.